meus amores! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a superação, o início de uma nova história. Se você quer saber como que foi, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, a partir daquele momento, a gente passou 3 dias, né? Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu contei a história nos vídeos anteriores. E após o velório, a gente passou 3 dias na casa da minha sogra, dormindo lá. E depois desses 3 dias, a gente resolveu fazer a mudança, se mudar para uma casa aqui em Surubim. A gente já tinha pensado em alugar essa casa antes dele partir. A gente já tinha conversado sobre isso. Por quê? Porque meu esposo trabalhava muito, não tinha tempo para dar atenção a David. Então ele resolveu alugar uma casa. E a gente já tinha falado com a mulher que estava alugando a casa. Então aí foi que a gente se decidiu realmente mesmo que ia pegar a casa. E aí ele alugou a casa. E quando alugou a casa, não foi lá essas coisas como a gente pensava que ia ser. Mas como a gente não tinha como ficar mais na casa onde a gente morava por conta do nosso psicológico, que estava muito atingido com as lembranças dele lá na casa, então a gente resolveu ficar lá mesmo na casa. E aí eu vou mostrar para vocês uma foto aí, e eu estou mostrando para vocês exatamente a casa onde a gente foi morar. E a partir daquele momento, tudo começou do início, sabe? Vencer a dor da perca, a saudade e a falta. Porque quando a gente entrava, por mais que não fosse na casa que ele estava, mas mesmo assim a gente tinha aquela falta, sabe? Tá faltando alguém em todo canto que a gente estava. E até hoje é assim. Mas naquela época que ele faleceu, hoje faz 2 anos que ele partiu, já. E no dia que ele faleceu, foi muito difícil as primeiras semanas, porque todo mundo que nos via, elas só vinham perguntar a gente sobre a morte dele, entendeu? E aquilo machucava mais ainda e mexia com a ferida. E eu aconselho você que perdeu seu filho, sempre estar conversando com as pessoas, não desse assunto, mas você tentar conversar com as pessoas sobre outra coisa, ocupar sua mente com outras coisas, sabe? Então, a gente começou a ocupar a mente da gente com o público. A gente trabalha com o público, entendeu? Eu não ajudava meu esposo antes. E a partir daquele dia, a gente começou a trabalhar junto. E aí, eu não ficava em casa sozinha, porque, assim, eu me sentia muito triste e eu não queria ficar sozinha. Então, ele disse, vem trabalhar comigo, então, no banco de frutas. Para quem não sabe, eu trabalho com frutas. Em Feira Livre mesmo, aqui em Surubim, a gente tem uma banca de frutas. Como a gente trabalhava com o público sempre estava conversando com a gente. Os clientes, chegava no banco e começava a conversar com a gente. E quando eu ia para casa, era a parte pior, porque eu tinha que ir para casa para fazer o almoço. Mais ou menos assim, umas 10 horas eu ia fazer o almoço. E aí eu ficava sozinha em casa, sabe? E quando eu estava fazendo o almoço, a mente estava vazia, tá entendendo? Entende? E aí, quando eu estava com a mente vazia, vinha toda a cena dele lá no hospital, entubado, tudo que eu passei. E começava a pergunta, por que, meu Deus? E aí começava aquilo tomar conta de mim. Daí a pouco eu estava chorando já. Então, como eu já estava chorando, eu fui pedir orientação para o meu pastor da igreja. Ele me orientou que eu orasse, falasse com Deus, pedisse para Deus que quando vier essa angústia, a vontade de chorar, que Ele tirasse isso de mim, porque não é coisa de Deus, que é coisa do diabo, porque o diabo queria se aproveitar daquela situação para me derrubar, me colocar uma depressão em mim e no meu esposo, ou até mesmo fazer com que um de nós dois tentasse o suicídio. E como ele estava muito triste e revoltado, eu tinha que estar forte. E daí eu comecei a orar ao Senhor,
pedindo ao Senhor que arrancasse aquela dor de mim, que Deus não deixasse com que eu ficasse assim, magoada com ele. E aí eles eu entender que assim, que David foi por permissão dele. E um certo dia à noite, bateu muita vontade, bateu muita saudade dele. E aí eu senti vontade de orar. E eu pedi a Deus uma coisa que não era para me ter pedido. E eu falei, meu Deus, eu estou morrendo de saudade do meu filho, Senhor. Eu queria ver ele, pelo menos em sonhos. E aí eu deitei, adormeci. E na madrugada o Espírito Santo me acordou. E falou assim para mim, ajoelhe e ora. E nesse dia meu esposo estava viajando, aquele receio, triste e com medo de estar acontecendo alguma coisa com ele no decorrer da viagem. E daí então eu orei pela vida dele, pela vida dos meus familiares, e então não era isso. Continuou insistindo, ora mais. E aí eu não sabia o porquê e tinha esquecido da oração que eu tinha feito, pela noite. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim, sabe? Nunca mais tu me pede para ver o teu filho. Tu duvidas de mim? Que diz a palavra? A palavra diz que o reino dos céus é das crianças. Então eu estava pedindo uma coisa a Deus, que para ver ele, sabe? Eu estava pedindo a Deus para ver ele. E eu estava querendo ver exatamente onde é que ele estava, para ter a certeza. Só que a palavra de Deus já me dava a certeza. Mas aí eu ficava pedindo, e aí o Senhor falou, nunca mais me peça isso. Tem dúvidas que ele está bem e está comigo? A partir daquele momento eu pedi muito perdão ao Senhor. Me derramei em lágrimas. Falei muito para ele que eu o amava e que me perdoasse, porque eu era ser humano e tinha falhas. E aquela dor estava me fazendo sofrer. E por isso que eu tinha pedido aquilo a ele. Então eu disse, Senhor, me perdoa. Mas naquele momento o Senhor foi me orientando. E quando eu estava triste, que eu ia para casa fazer o almoço, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, toda vez que eu ia para casa fazer o almoço, eu colocava louvores. E então eu ficava ouvindo os louvores. Quando era a noite que eu chegava, eu pegava a Bíblia e ia ler a palavra de Deus. E aquilo foi me dando forças. É por isso que eu estou aqui hoje, gente. É porque Deus me sustentou desde o momento em que eu entreguei minha alma ao Senhor. Eu nunca mais estive sozinha. E o que eu digo para você que é mãe, que já perdeu um anjo e que está assistindo o meu vídeo agora, nesse momento, que você foque em Deus, que você foque em Jesus. Queira conhecer, sinta vontade de conhecer o Senhor Jesus. Você já ouviu falar muito dele, mas você ainda não conhece ele. E se você ainda não conhece ele, tenha sede de conhecer o Espírito Santo. Tenha sede de ter uma prova com ele. Peça a ele para que ele te dê essa prova. E aí você vai ver como tua vida vai mudar. E essa dor que está dentro do seu coração, que está me assistindo agora, que está aí dizendo a você que você é uma fraca, que você está fracassada porque você perdeu o seu filho, é mentira. Porque isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo. Você não está fracassada. Você tem que se sentir especial, porque Deus te escolheu para ser mãe de um anjo. Então, coloca na tua cabeça uma coisa. Aquilo que Deus dá, Deus toma. E a gente tem que continuar louvando ao nome dele e glorificando o nome do Senhor. Então, se você está achando que perdeu a batalha, você não perdeu a batalha. Segue em frente, porque o Senhor tem uma bênção muito grande na sua vida e na minha, porque disso eu já tenho certeza. Então, se você já ainda não é inscrito no meu canal, já vai, se inscreve no meu canal, compartilha e não se esquece de deixar o joinha aí, um comentário. E não se esquece que o Senhor é contigo e comigo. E o vídeo de hoje foi falando mais sobre isso. Tchau!